Dirigindo um veículo em uma via de trânsito rápido. Vocês sabem o que é via de trânsito rápido? É aquela onde não tem travessia de pedestres, não tem vias laterais, você só entra ou sai dela por meio de faixas de desaceleração ou integração, que são acessos especiais. Então, você está numa via de trânsito rápido com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, então quer dizer que ela é de mão única, óbvio, numa via de trânsito rápido sempre vai ser mão única, não existe via de trânsito rápido de mão dupla. E você poderá fazer o que nesse caso? Manter seu veículo na faixa da esquerda em velocidade reduzida. Olha, faixa da esquerda é lugar de andar rápido. Velocidade reduzida, não tem como, né? Então, a alternativa A está fora. Fazer um retorno utilizando o acostamento. Para começar nessa via de trânsito rápido, você não consegue fazer essa manobra de retorno, porque ela é dividida por canteiro central, obstáculo físico central. Então, não tem como fazer isso, tá? A alternativa B está fora. Entrar em uma via ou rua lateral. Acabei de dizer na apresentação da questão que via de trânsito rápido não tem vias laterais. Olha, entrar em uma rua lateral à esquerda ou à direita, desde que obedeça as regras de preferência, não. Está fora, você só entra ou sai de via de trânsito rápido por meio de acessos especiais. E a alternativa D, ultrapassar outro veículo pela esquerda, ultrapassar pela esquerda, beleza. Quando as condições forem favoráveis. Pronto, nenhum problema com essa alternativa. A resposta D de dado. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Nas vias urbanas, os ciclistas devem circular pela esquerda da via, junto ao meio-fio e em sentido contrário dos demais veículos. Gente, ciclista para andar em sentido contrário ao dos veículos, só se for na ciclofaixa, né? O órgão com circunscrição sobre a via pode autorizar a circulação das bicicletas em sentido contrário dos veículos quando sinalizado, né, e tem lá a faixa apropriada para a bicicleta circular. Não é o caso aqui da questão. Então tá aqui, ó, em sentido contrário, não vou nem analisar aqui os demais quesitos aqui da alternativa não, só esse sentido contrário aqui já elimina a alternativa A. Aqui de novo, ó, sentido contrário, olha, então B também eliminada. Pelo centro da pista de rolamento, o que vocês acham? Você acha que é legal a bicicleta andar no meio da pista? Eu acho que não, né? É perigoso. Pela direita da via, tudo bem, mantendo a mão em direção, junto ao meio-fio, quer dizer, no cantinho, no mesmo sentido dos demais veículos. Ótimo, alternativa D, não sobra dúvidas. A placa A14 adverte que você vai encontrar esse código da placa aqui, não precisa preocupar com isso, tá? Antigamente aparecia só o código, não aparecia a placa assim na questão, igual está aparecendo agora. Aí a pessoa tinha que pegar o código, ir lá numa tabela, ver que sinalização é aquela. Na verdade, não precisaria nem ter aqui esse código, né? Dá para fazer a pergunta sem ter o código. Mas só para você saber que esse código refere-se a essa placa. Não precisa decorar esse código para saber nada dele, tá bom? Deixa aqui, então, olhou a placa aqui, beleza. Aqui está divertindo que você vai encontrar o quê? De fato, ela está divertindo, né? Porque ela é uma placa de advertência. Você vai encontrar o quê? O que tem desenhado dentro dessa placa aqui? É um semáforo, não é? Vamos ver, é um estreitamento de pista? Claro que não. É um canteiro de obras? Não. Um cruzamento? Vai ter um cruzamento. Não necessariamente um cruzamento, porque o semáforo não é colocado só onde tem cruzamento, né? Vamos lá, aqui também não. Um semáforo à frente. Eita, semáforo, não tem nem como errar uma questão dessa, resposta D. Mas eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, muitas vezes a pergunta ela não se limita a perguntar o que você vai encontrar, às vezes ela pergunta o que significa e coisas em torno daquilo ali. Então eu preparei um material retirado lá do Manual Técnico de Sinalização que eu quero te mostrar. Vem comigo. Aqui está, esse é o tipo de sinalização que serve para controle de tráfego e o sinal é semáforo à frente, é o significado da placa, ou o código, referência dele aqui, tá vendo? O significado é, o sinal A14 adverte o condutor do veículo a existência adiante de uma sinalização semafórica de regulamentação. Olha o perigo aqui. Se na sua prova tivesse perguntado do jeito que caiu lá a questão, que eu mostrei agora para vocês, tivesse caído desse jeito aqui, você marcaria que é verdade? Sem ver aqui agora que eu estou te mostrando? Porque você está vendo que é uma placa de advertência. E quando você vê aqui, ó, regulamentação, já bate aquela dúvida. E aí, é ou não é? É. Porque aqui, por enquanto, é só a placa que está te alertando sobre o que você vai encontrar à frente. O que você vai encontrar lá na frente? Ó, existência adiante. Você vai encontrar lá na frente o quê? Uma sinalização semafórica de regulamentação. Arnaldo, mas existe sinalização semafórica de advertência? Existe. Aí é que está. Então, aqui está tudo certinho.
você vai encontrar lá na frente uma sinalização semafórica de regulamentação. Cuidado para não se confundir só pelo fato disso estar sendo alertado por uma placa de advertência, tá? E aqui ainda diz, ó, deve ser utilizado quando existir semáforo adiante, em situações de difícil percepção, assim, corre o risco do condutor ali, olhando outras coisas, não vê o semáforo, aí eles colocam a placa avisando, o que possa comprometer a segurança dos usuários da via, tais como, aí entra, não vamos entrar no mérito. Voltando lá então à nossa questão, resposta D, já dada aí para vocês. Diante da placa R29, você entende que é placa R29, precisa decorar o código? Não precisa, é só fazer uma referência, isso é o código referência dessa placa lá no Manual Técnico de Sinalização. Antigamente, as provas não vinham com a imagem da placa. Aí o aluno precisava pegar uma tabela, pegar esse código lá na tabela, olhar, hoje não precisa nada disso. Então dá para fazer a pergunta aqui sem usar o código, porque já tem a placa do lado. Mas enfim, não se assustem com esse código, não precisa decorar isso, ok? Então diante dessa placa R29, que é essa placa aqui, você entende que é o quê? Então, estou vendo aqui um pedestre aparentemente caminhando e tem um corte, uma tarja cortando. Essa tarja cortando, ela proíbe algo. Então, proíbe pedestre, mesmo que a pessoa não tenha estudado ali o significado das placas, está vendo como é que já dá para compreender? Um pedestre caminhando ou transitando, ele é proibido. Então, é proibido o trânsito de pedestres? Vamos ver se tem essa alternativa aqui, ó. Alternativa A, proibido o trânsito de pedestres, olha só. A alternativa B, proibido realizar a operação de ultrapassagem. Que ultrapassagem? Nada a ver, né? Proibido andar de faixa de rolamento, não, o pedestre também não vai andar por faixa de rolamento, não. Uma área para travessia de pedestre, quer dizer que aqui é uma área exclusiva? Se fosse, não teria aqui a tarja cortando, proibindo, né? Também não é. Também tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês em relação a essa sinalização lá no Manual Técnico de Sinalização. Quer ver? Então vem comigo. Aqui está, é um sinal que é proibido o trânsito de pedestres, está aqui, olha o código referência dele, tá vendo? Isso aqui eu copiei de dentro do Manual Técnico de Sinalização, tá aqui a placa bonitinha, nem está em resolução tão boa assim, tá? Eu copiei lá do manual, ela já estava ruim assim. Qual o significado? Assinala ao pedestre a proibição de transitar na via ou área com restrição. Agora presta atenção nessa última informação aqui, ó. Princípios de utilização. O sinal R29, essa placa, deve ser utilizado para proibir a entrada ou passagem, vejam bem, entrada ou passagem de pedestre em uma área ou via, quando se verificar que isso pode ser prejudicial à sua segurança e à do trânsito em geral. Agora vejam, o sinal R29 tem validade a partir da onde? Do ponto onde é colocada a placa. Antes da placa, por exemplo, às vezes a pessoa vê uma placa dessa lá no meio da rua, no meio de uma... Quando eu falo no meio da rua, não é no meio do trânsito não, né? Então, o princípio e o final da rua, então ali no meio, né, entre o princípio e o final, você encontra uma placa dessa. É claro que até chegar nela o pedestre não sabia que era proibido transitar por ali. Então, a partir dali, não pode transitar, tá? É a partir do ponto onde a placa se encontrar. E isso é uma pergunta que pode cair na sua prova. Voltando, então, à nossa questãozinha. Resposta já foi dada. Alternativa A. Ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, sinalizado ou não, o condutor deve. O que o condutor deve fazer? Olha, eu não gosto desse termo aqui, ó, qualquer tipo. Isso aqui, na maioria das vezes, trazem equívocos à questão, à pergunta. Por exemplo, se for um cruzamento de um viaduto com a outra via passando embaixo, aí não vai ter esse problema, esse conflito ali entre veículos. Então, quando a gente coloca qualquer tipo de cruzamento, acaba deixando esses entraves aí nessas divergências de interpretação que pode acabar comprometendo aí a interpretação da questão. Mas, enfim, vamos considerar esse erro aqui na elaboração da questão por parte do Detran, que essa questão é extraída do banco de dados do Detran. E vamos analisar, então, considerando que é ali um cruzamento em nível, né, onde os veículos se encontram. Então, ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, sinalizado ou não, o condutor deve fazer o quê? Ter domínio do veículo? Sim, claro, ele precisa ter domínio do veículo, não só em cruzamentos, em todo o tempo que estiver conduzindo. E parar sempre. Olha, tá vendo essa palavrinha aqui? Ó, é o que eu chamo de casca de banana. Sempre, nunca, jamais, unicamente, somente. Eu costumo explicar no nosso curso online que essas placas, esses termos são colocados aí como cascas de banana, para você escorregar e cair. Parar no cruzamento? Sim, algumas vezes vai ser necessário, mas sempre não. Se você parar numa condição ou numa situação onde a condição não era para você parar, você pode acabar provocando um acidente por fazer uma parada inesperada por parte dos outros motoristas. Então, absolutamente, letra A não é essa casca de banana que já ajuda a gente a identificar que essa letra A não é. E anota aí, sempre é uma casca de banana.
Ser prudente e reduzir a velocidade. Olha, ao aproximar do cruzamento, eu tenho que ser prudente? Sim, prudente sempre, durante todo o tempo que estiver dirigindo. Reduzir a velocidade? Sim. Aí vem a dúvida, Ronaldo, mas imagine, eu estou aqui com um sinal verde para mim, eu tenho que reduzir a velocidade para passar nesse cruzamento? Esse reduzir também é subjetivo. Vamos supor que você já esteja muito devagar, esteja a 20 por hora, por exemplo. Se você reduzir, você vai praticamente parar o carro, que não é esperado, não é desejável para essa situação. Mas imagine que você está aí a 50, 60 por hora, se a via permitir, o sinal está verde, você vai passar nesses mesmos 50, 60? Não, o ideal é que você reduza a velocidade, porque o motorista precisa ser pessimista, ele não pode ser otimista pensando assim, ninguém vai avançar o sinal vermelho lá. Quando ele confia nisso, ele está confiando num terceiro, e aí o risco é muito grande e é para ele próprio. Então, entenda, motorista precisa ser pessimista, ele tem que pensar assim, alguém pode avançar o sinal vermelho lá, e eu mesmo estando com o sinal aberto aqui para mim, certamente vou ser prejudicado com isso. Então eu vou reduzir a velocidade. Então é uma determinação, não é nem uma determinação, né? É uma orientação da direção defensiva. A resposta aqui cabe muito bem à letra B. Se a gente analisar as demais, ó, ter segurança, tudo bem. E acelerar rapidamente, você vai acelerar para passar no cruzamento? Claro que não. Parar obrigatoriamente? Como assim obrigatoriamente? Né? Se o sinal estiver verde, você vai parar? Você é obrigado a parar? Não é. Então também não é. Resposta B mesmo. Mesmo sabendo ser uma infração, muitas pessoas cortam as molas do veículo, as molas da suspensão, para deixá-lo mais baixo, é chamado rebaixar o veículo, deixar ele play, né? Esse procedimento prejudica diretamente o quê? Prejudica a estabilidade do veículo. Sim, as molas ali, o sistema de suspensão do carro tem relação direta com o equilíbrio do carro nas curvas, questão de estabilidade e tal. Então prejudica sim, certamente pode ser essa a resposta. Além, claro, né, opinião própria, essa é minha, é super desconfortável andar no carro com as molas cortadas. Ele fica muito baixinho e trepida muito. Você vai passar numa ondulação, o pessoal chama de quebra-mola, passa arrastando o fundo, além de ser infração, né, obviamente. Se o agente de trânsito pegar, vai autuar e vai remover o veículo até que o proprietário possa fazer o devido reparo para depois liberar esse carro para circular de novo. Então, a alternativa A pode ser. Vamos ver a B. O desempenho das lonas. Que lonas, hein? Lona que põe em cima do caminhão? Não. Lonas dos freios. Não tem relação direta, tá? Então, já vou até eliminar aqui. As molas do sistema de suspensão não tem relação direta com freios aí. Se vai prejudicar, porque vai exigir mais dos freios, é uma relação indireta, né? Na hora de você curvar, tem menos estabilidade, acaba prejudicando? Pode ser que sim, mas é uma relação indireta, então não vou considerar. Tem relação aí com as peças móveis do motor? Mesmo modo, também não vejo relação, pelo menos direta não. Interferem na vida útil do disco de fricção? Também não. Então letra D fora, com certeza aqui, resposta A. Os veículos são classificados quanto... Olha, como que os veículos são classificados? Eles são classificados de 3 formas. Veículo misto, passageiro, carga, tração e coleção, já deu mais de 3, não deu? Então tá fora. Guardem isso, veículos são classificados de 3 formas. Eles são classificados quanto a tração, espécie e categoria? Pode ser. Tem 3 aí, né? Vamos deixar essa aqui em aberto. Aluguel, aprendizagem oficial, diploma... Tem mais de 3 aí. Automotor, elétrico, propulsão humana? Tem 3. Vamos eliminar essa aqui e vamos ficar entre as duas. Automotor, elétrico, propulsão humana é uma subclassificação dos veículos dentro da classificação tração. Então guardem isso, os veículos são classificados, a resposta é essa aqui, ó, tração, que é o que faz ele andar. Aqui, ó, ele é automotor? É o motor que faz ele andar. Ele é elétrico? Tem um motor elétrico que faz ele andar. Ele é propulsão humana? Tem um motor humano que faz ele andar. Então essa D aqui, ó, ela é uma subclassificação da classificação tração. Se eu disser espécie, aí se é de passageiros, se é de carga, se é misto, se é de competição. E se eu disser categoria, eu estou dizendo se ele é particular, que é o placa cinza, se ele é de aprendizagem, que é o placa branca com caracteres vermelhos, que é o da autoescola que nós acabamos de ver, e daí por diante. Então, resposta B de bola. É dever do condutor de transporte coletivo. Dever quer dizer obrigação. Condutor de veículo de transporte coletivo, aquele que transporta várias pessoas. Parar para embarque nos locais estabelecidos. Sim, já tem o ponto certo ali para ele poder fazer a imobilização e parar para embarcar as pessoas. Certamente essa é a resposta. Parar para embarque em qualquer local? Não é, e essa alternativa B ainda contrapõe a alternativa A. Então são alternativas confrontantes. Quando isso acontece, de cara você já pode eliminar a alternativa C e D sem ler.
Porque ou é A ou é B. Porque ou ele para nos locais estabelecidos ou ele para em qualquer lugar. Concordam? Mas, contudo, vamos ler. Ó. Cumprimentar os passageiros é uma questão de educação, mas não é dever de não. Pelo menos pelo Código de Trânsito Brasileiro, não. Né? Não sei que a empresa que ele trabalha obriga ele a fazer isso. Aumentar a velocidade quando estiver atrasado? Claro que não. Viram aí? Então, alternativas confrontantes. A alternativa B está fora, porque não vai parar em qualquer lugar. Sobrou então para a gente a alternativa A. Então presta atenção, aqui foi passada mais uma técnicazinha aí de chute. Para quem não estudou 100%, e chega na hora fica dependendo desses chutes aí, nessas técnicas de chute. Alternativas confrontantes eliminam as demais alternativas. Você tem uma falando que é e a outra falando que não é, uma das duas tem que ser a resposta, concorda? Quando o sinal está aberto para o veículo e um pedestre atravessa na sua frente, o que você deve fazer? Bom, sinal aberto para você. Pedestre atravessou na frente. O que você deve fazer? Dar uma bronca nele? Não. É até comum a gente ver isso, mas não é o adequado, não. Teste do veículo e ajuda na travessia também não é o adequado, apesar de ser uma conduta ali de educação, mas olha o seu carro no meio da rua ali, é complicado. Buzina para apressá-lo de forma alguma. A buzina só pode ser usada em duas circunstâncias, para alertar alguém sobre situação de risco ou fora do perímetro urbano quando tiver a intenção de ultrapassar alguém. Guardar isso aí? Você está fora. Aguarda que ele faça a travessia? Sim, essa é a resposta. Parece muito óbvia, não é? Mas presta atenção. Se o sinal está aberto para os veículos estão passando, e de repente um pedestre entra atravessando, a preferência não é do pedestre. Não é, pela regra, a preferência dos veículos. Inclusive, tem muita questão em prova que diz que o pedestre tem preferência no trânsito sempre. Não tem. Tá? O pedestre não tem a preferência sempre. Nesse caso, sinal aberto, trânsito passando, o pedestre vem e atravessa na frente, ele não tem a preferência. Ele não tinha a preferência ali e entrou na frente. Você não vai passar por cima dele por quê? Por questão de norma? Por questão de direção defensiva. Porque dirigir não é só razão também. Né? Tem também a questão do lado da direção defensiva. Agora, um outro caso, talvez vocês estejam achando estranho aí. O sinal estava fechado, o pessoal atravessando, belezinho, os pedestres. Aí, de repente, o sinal abriu e tinha uma pessoa que já tinha iniciado a travessia. Esse tem a preferência, porque quando ele começou a travessia, estava fechado para os automóveis e aberto para ele. Ele tem a preferência e o veículo tem que ficar imobilizado, não pode buzinar, não pode nem movimentar o carro sob o pena aí de ser autuado. Se for num exame, é eliminação, tá? No exame de direção. Então são dois casos diferentes. No primeiro caso, o trânsito estava ali, fluindo normalmente, sinal aberto para os carros, o pedestre entrou na frente, ele não tinha preferência. Você acaba parando, que é o que a alternativa D aqui te propõe, por questão de direção defensiva, não por regra. Já o segundo caso, o sinal estava fechado, a pessoa ainda não tinha concluído a travessia, então você tem que aguardar, aí é por regra mesmo. É dever de todo condutor de veículo. Olha, dever é uma obrigação. Esse negócio de todo, eu tenho aversão a essas palavras. Todo. Será que em toda circunstância, todo condutor, todo veículo? É complicado, mas vamos lá. É dever de todo condutor de veículo. Dar passagem pela esquerda quando solicitado. Você está dirigindo, alguém chegou atrás de você, você tem que dar passagem pela esquerda? Sim, a esquerda tem que estar livre para quem se aproximou da traseira do seu carro passar. Ronaldo, mas se eu já estiver no limite da velocidade, vamos supor que ele é 80, eu estou a 80... E o cara chega e encosta atrás de mim querendo que eu dê passagem para ele. Não sou obrigado, não, porque já está no limite da velocidade. É obrigado, sim, tá? Caso você não saiba disso, é obrigado. E você está passível de ser autuado. Você dá multa caso um polícia rodoviária ali, alguém veja que você não deu passagem. Ah, mas ele vai exceder a velocidade. Já não cabe a você fiscalizar. Para isso existem os agentes fiscalizadores, os dispositivos eletrônicos de velocidade, de fiscalização de velocidade. Não é você quem vai fazer isso. Então a alternativa A faz todo sentido. Você tem que dar passagem pela esquerda, sim. Buzinar ou cruzar uma faixa de pedestre de forma alguma. Buzina só se usa em dois casos. Para alertar sobre uma situação de risco, um ciclista que está distraído ali entrando na sua frente, um carro que está saindo de uma garagem sem olhar, coisa desse tipo. Ou fora do perímetro urbano quando você quiser ultrapassar um terceiro. Obedecer somente a sinalização de placas e ao sinal luminoso. Olha, você tem que obedecer às placas e ao sinal luminoso, isso é claro. Mas somente, você não precisa respeitar o resto não, obedecer o resto não. Somente é uma casca de banana, né? Eu já ensinei isso em nossos cursos, aí, nossas pegadinhas. Então a alternativa C está fora. Circular somente pela faixa da direita. Olha bem, somente de novo, é uma casca de banana, está fora. Casca de banana faz a alternativa ficar errada. Alternativa D, fora. Essas técnicas da casca de banana a gente ensina no nosso curso, está lá no autoescolaonline.net, cursos online. Procura lá, www.autoescolaonline.net, está aqui embaixo, ó, autoescolaonline.net, cursos online, você vai encontrar todos os macetes, pegadinhas, armadilhas que o Detran faz em prova, a gente está ligado.
A alternativa aqui é a mesma resposta.